Muito bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso último dia de EFMAS. Meu nome é Giovana, faço parte da comissão e eu vou mediar a palestra junto com o chat. Lembrando mais uma vez que a lista de presença é disponibilizada tanto aqui no chat quanto na descrição do vídeo. E a gente pede também para vocês não se esquecerem de preencher o formulário de avaliação, porque o retorno de vocês é muito importante para a gente. As perguntas podem continuar mandando aqui no chat, como estavam fazendo. E como a gente falou mais cedo, a gente teve imprevisto com essa palestra agora de 2 horas, e ela vai ser ministrada agora pelo professor Sávio. Bom, o professor Sávio tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, tem graduação em Biologia Marinha e licenciatura em Biologia pela Faculdade de Biologia e Psicologia Maria Tereza, e graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez especialização em Planejamento Ambiental e Educação Ambiental pela Universidade Federal Fluminense e em Biologia pela Universidade de Lavras. Tem mestrado em Medicina Veterinária na subárea de Patologia Veterinária, com enfoque em Ornitopatologia, e mestrado em Ciência Ambiental, ambos pela Universidade Federal Fluminense também. Tem doutorado em Medicina Veterinária, na subárea de Patologia Animal, realizada em Hannover, na Alemanha. E atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense, ministrando as disciplinas de Medicina de Animais Selvagens e Medicina da Conservação. É coordenador do setor de animais selvagens, que tem importante papel no atendimento dos animais selvagens no Hospital Veterinário Professor Firmino Marcelo Filho, Hospital Veterinário da UF, e também na coordenação do Núcleo Experimental de Iguaba Grande. Também é coordenador do convênio de intercâmbio entre a Universidade Federal Fluminense e o Centro para a Conservação da Vida Selvagem, da Alemanha, e também é autor de diversos livros, como 100 Animais Ameaçados de Extinção no Brasil, Pato Mergulhão, Animais na Terra e Anjos no Céu, e Exóticos Invasores. Professor Sávio, eu queria agradecer por estar aqui com a gente, por ter coordenado esse evento, está sendo ótimo, e o senhor pode ficar à vontade para começar essa palestra. Obrigado, Giovana, obrigado a todos, vocês estão me ouvindo bem? Esse tom de voz está bom? Estão conseguindo ouvir bem? Está ótimo. Quase que você falou os 100 animais ameaçados de extinção, quase virou um Gabriel Garcia Marques aí, né? 100 anos, aí você, eu falei, quem sou eu, né? Sou um modesto escritor que trata dos assuntos da biodiversidade, né? E a gente tenta cumprir a nossa missão e, humildemente, eu francamente não gosto que leiam, porque eu acho que, enfim, a vida é uma constância, a vida é uma partilha, mas é necessário também se colocar a formação de cada um. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, vou tentar partilhar o conhecimento sobre primatas na verdade, pontuando algumas zoonoses que a grande maioria que eu vou enfocar foram zoonoses que eu tive a oportunidade de trabalhar, conviver, e aquelas que eu achei de maior importância. Queria deixar aqui meu abraço à doutora Moura Oliveira, porque Ansolch Oliveira, né, por ela não estar conosco, e desejar a ela uma melhora rápida. Eu vou partilhar aqui a tela. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo esse slide. Sim, dá para ver. Tá ótimo. Então, a palestra que a colega iria ministrar é uma palestra sobre principais zoonoses de primatas. Então, na tentativa de suprir essa demanda, eu fiz uma adaptação, entendendo que, para um bom epidemiologista, para uma percepção de fato dessas zoonoses e para o estudo de qualquer questão voltada aos primatas, é preciso reconhecer os primatas, né? Quando nós tratamos de zoonoses de primatas, epidemiologia envolvendo esse grupo, né, essa ordem, talvez se nós fizéssemos humildemente uma pergunta para nós mesmos, né? Quais são os primatas que nós conhecemos? Quem são eles? E esse
vamos dizer assim, contingente de parentes próximos nossos, que risco, então, ou que aonde eles dividem espaço conosco, né? Quais são as questões biogeográficas que estão associadas igualmente a essas possibilidades de contato e transmissão virótica, parasitária, infecciosa de forma geral. Então, nesse contexto, eu entendi que seria interessante nós tratarmos inicialmente da biologia, da ecologia e do reconhecimento da diversidade biológica desses animais, um pouco taxonomicamente também, para que nós venhamos entender melhor vamos dizer assim, essas possíveis transmissões de patógenos. E dentro dessa linha adotada, nós podemos começar dizendo que a ordem Primates, né, que está dentro da classe mamália, ela é subdividida em duas subordens, que é a subordem Procime e a subordem Anthropoidea. A ordem Primatas, vou falar não latinizado, ela é de difícil definição, né? Porque muitos autores colocam que uma das grandes características do primata é a alta adaptabilidade a transformações ambientais, a recursos e assim por diante. Embora que, claro, é preciso que tenha uma diversidade interagindo. Mas a visão biocular, por exemplo, é uma característica dos primatas, não muito importante, principalmente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, por exemplo, se você vê a face de determinados animais em que tenha um olho que esteja lateralizado, né, e que não favorecendo essa visão biocular, muito importante, principalmente no ambiente arborícola, onde se busca não só a mobilidade eficiente, mas também a captura de alimentos, pequenas presas, e assim por diante. Um cérebro com circunvoluções bastante complexas, que não é específico dos primatas, a exemplo dos golfinhos e outros animais que também possuem, mas, enfim, uma série de características que diferem um pouco quando a gente estuda. O primata tem o polegar opositor, né, como essa mão desse gorila. Na verdade, sim e não, porque se buscarmos a fundo dentro do grupo, nós vamos encontrar primatas que têm polegar vestigial, e alguns autores citam aqui até que nem tem polegar, então como é que você vai falar em polegar opositor para toda a ordem e assim por diante, né? Então, os prosímios a gente vai ver com calma, mas os prosímios, regra geral, têm um tamanho próximo a um pequeno felídeo, né? Tem esse focinho alongado, um rinário úmido, que lembra assim, um narizinho de um cão, e um pouco mais nós vamos falar sobre eles que compõem a ordem Procime. Já a ordem Anthropoidea, ela é composta com os primatas do Velho Mundo, a exemplo aqui um babuíno, né, são os platirrinos, e do Novo Mundo, que são os primatas neotropicais, que são chamados platirrinos. Aqui eu devo ter falado enganado, porque me equivoquei, porque eles são os catarrines aqui, e esses aqui os platirrinos, desculpa. Bem, então, houve, naturalmente, uma modificação evolutiva do esqueleto dos primatas que surge o bipedismo. O bipedismo, ele eficientemente, como a gente vê nesse desenho mostrando essa modificação evolutiva no esqueleto, ela é absurdamente eficiente na espécie humana, mas alguns primatas, como o bonobo, que é um chimpanzé, o Pampaniscus, né, ele também tem momentos de andar bípede
muito interessante, muito eficiente, por sinal. Mas se nós observarmos os esqueletos dos primatas neotropicais, por exemplo, eles mantêm uma estrutura adaptada às florestas, né? Então, nesse sentido, fica claro para nós, clínicos, epidemiologistas, primatólogos, que absolutamente todo primata neotropical, vamos falar mais especificamente, todo primata brasileiro, território brasileiro, ele é arborícola. Ah, professor, mas eu vi um primata atravessando uma estrada. Tá, ele está buscando momentaneamente, o próprio mono, o carvoeiro, o muriqui, né, o Bracteles arachnoides, ele pode vir ao chão, embora ele viva no dossel das florestas, mas isso não significa preferência de hábitat, né? Ele pode atravessar uma estrada, por exemplo, na busca de conectividade, né, de buscar um outro local com recurso, por exemplo, alimentar. Mas todo primata neotropical tem hábito arborícola. Isso, claro, tem a ver com a estrutura anatômica e morfológica desses animais. Com relação à distribuição geográfica dos primatas, nós temos que ter em mente que existem tempos na história do planeta. Então, esse mapa ilustra, por exemplo, fósseis de primatas que existiram na América do Norte, na região, vamos chamar assim, etiópica, né, usando a classificação de Wallace, que fala sobre neotrópica, neártica, paleártica, assim por diante, mas aqui ao norte da África existia um grande contingente e assim por diante nessas áreas coloridas de bege. Na nossa era, os primatas se distribuem naturalmente ao longo dos eixos, ao longo dos trópicos, né, ao longo das florestas tropicais, equatoriais, sendo que, por exemplo, um gênero de macaca, ele consegue viver mais ao norte, aqui no Japão, como a gente vai ver. Repare bem, historicamente, geologicamente, houve migração de primatas para a América do Sul, mas a América do Norte, hoje, os primatas que vivem em vida livre são absolutamente exóticos, são animais introduzidos que não têm origem na sua estrutura natural, né, na sua diversidade biológica atual, original. Aqui um outro mapa mostrando praticamente o mesmo, né, e mostrando, então, que quando a gente fala de região neotropical, a gente está contando aqui uma pontinha do sul do México e pegando a grande parte dos países, né, os países, né, a América do Sul e América Central, né? Então, esse é o chamado novo mundo, os primatas neotropicais, quando nós falarmos assim, né? Esse entendimento é legal, e até mesmo quando a gente sobrepõe o entendimento com a percepção do mapa hídrico do Brasil, né? Porque a água funcionando como uma barreira geográfica para a maior parte dos primatas, né? E quem trabalha em zoológicos deve conhecer um pouco essas barreiras geográficas de forma geral, mas ele facilitou um processo chamado especiação, né? Ou seja, um isolamento de populações por uma determinada barreira, no caso geográfica, né? Os rios, que evolutivamente os primatas brasileiros se estabeleceram como espécies, subespécies, por esse distanciamento, né? Por não haver essa aproximação e trocas genéticas e assim por diante. Então, é muito interessante a gente observar a distribuição dos primatas ao longo do território brasileiro e como os rios funcionam como barreira geográfica de forma geral. Os primatas também se distribuem, como toda a fauna, não só horizontalmente, como verticalmente. Professor, mas eu vi um Calitrix penicillata, um bando forrageando no Campo Limpo do Cerrado, esse aqui é o Rio São Francisco. Eu falo, sim, mas são situações
específicas. Até os chimpanzés, por exemplo, podem fazer patrulhas de exploração, de reconhecimento territorial na possibilidade de expansão do seu território. Nesse caso aqui, por exemplo, eles deixaram o ambiente arborícola das matas ciliares para, muito possivelmente, a partir do que eu investiguei rapidamente, vamos dizer assim, um bando de gafanhotos que vinha passando ali na região. Mas essa distribuição, ela ocorre, como eu disse, esse aqui é um desenho hipotético, né, porque nós temos um primata com cauda prênsil aqui, que é típico primata neotropical, ao mesmo tempo que um gorila aqui nos estratos inferiores, que isso nunca seria possível, vamos dizer assim, num ecossistema natural, vamos colocar assim, né? Mas o desenho mostra como se fosse um grande edifício a floresta, né? O extrato onde a serrapilheira, as plantas arbustivas, subarbustivas, né? As árvores que entrelaçam os seus galhos, como esse calitriquídeo está aqui, e acabam criando como se fosse um andar, né? Na floresta, onde eles se locomovem por sobre esses galhos, enquanto outros fazem movimentos de braqueação, enquanto outros começam a usar a cauda presa e outros têm adaptabilidade para viver nos dosséis maiores. Então, isso permite que, na mesma floresta, o território possa ser dividido. Por exemplo, num território de Mata Atlântica, por primatas de diferentes espécies, né, todos eles de hábitos muito exploratórios, né, mas que possuem posições funcionais não idênticas, né? Bom, então, voltando aqui à questão das subordens Aproxime e Anthropoidea, é preciso entender o seguinte: Proxime não existe naturalmente na América do Sul, eles são animais próprios da África e da Ásia. Quem viu, por exemplo, aquele filme Madagascar, vai lembrar do Lemo Cata, se a minha memória não me trai, que é o Lemo de cauda anelada e de outros, né? Então, exemplo aqui, um gálago senegalensis da África, ou Lepidemon dorsalis, lá da ilha de Madagascar, que é uma ilha interessantíssima, que infelizmente, como o Brasil tem perdido grande parte das suas florestas, né? Então, assim, os proscímios, eles têm uma estrutura que forma o que se chama aqui de tapetum. Os grandes felídeos de forma geral, muitas espécies têm esse tapetum bastante característico, que nada mais são do que alguns cristais, ou seja, uma camada de tecido entre a vascular e a capilar, que contém cristais que refletem intensamente a luz, né? Por exemplo, eu não vou contar a história aqui, mas eu já me deparei com uma onça num crepúsculo, e o olhar dela eu nunca vou esquecer, por causa desse olhar do felino no crepúsculo. Então, mas isso é comum numa boa parte dos proscímios, exceto os tarcídeos, né? Esse rinário úmido que eu falei, a grande maioria com mais de um par de mamilos. Veja bem, se a gente levar a mão assim no nosso corpo, nós vamos ver que existe um eixo, né, que seriam para os mamíferos de forma geral, que sai dos dois mamilos que nós possuímos e vão em direção à virilha, mas nós só possuímos um par. No caso dos proscímios, ele possui vários pares de mamilos, por exemplo, né? Então, são algumas características desses proscímios, e dentre eles, nós podemos destacar a família Loride, que tem representantes no sul da Ásia, como o caso dos lores, né? E também na África, de forma geral, os potos, e aqui um galago, que tem essa cauda longa, os membros posteriores mais longos e bem adaptados ao salto, né? Então, tem essa fórmula dentária, como vocês veem aí, de um
de uma forma igual a 36, com essa distribuição. Então, tem diversas adaptações anatomomorfológicas nesses animais que permitem a eles, muitas vezes, um andar lento por sobre os galhos, né, animais de hábito noturno, principalmente, e outros de salto, como o gálago, ou galago, né, que tem a sua conformação anatômica permitindo isso, né? A família a família Lemuridae, ela possui hábitos diurnos, como o caso desse lêmur de cauda anelada, que é o lêmur cata. As fêmeas são dominantes de forma geral, já a fórmula dental pode se diferenciar, mas dentro dessa superfamília, né, Lemuroidea, existem também outras famílias, como a Querogalídea, Megalapídea, Indrídea, Dalbentonídea, a exemplo, aqui o Dalbentonia madagascarensis, né, me falha a memória o nome vulgar dele, o nome popular, mas bastante conhecido por ter a capacidade de, com unhas, com dedos longos para capturar seu alimento, né? Então, mas assim, boa parte desses bichos já está extinto, né? E são comuns da ilha de Madagascar, né? Aqui uma galeria de lêmur. Eu sempre, quando morei fora do Brasil, eu fazia uma bateria de slides pensando nas minhas aulas, então a maior parte dos slides dessa apresentação são fotos pessoais, mas é aqui mostrando um pouco dessa variedade dos lêmures, né, que são muito distantes de nós do ponto de vista, vamos dizer assim, da partilha do espaço, né, porque eles não têm no Brasil, né. Aqui um exemplo de um tarsídeo, né, que é o Tarsius syrinta, né, muito biogeograficamente pertencente às Filipinas, às Ilhas Samar, animais de hábitos noturnos que os anatomistas descrevem que um único olho desse bicho pode ser tão grande ou maior do que o seu próprio cérebro, né? Então, são desprovidos de tapetum, são animais bastante saltadores, minúsculos, uma cauda longa, mostrando essa diversidade de primatas, né? Esse animal é absolutamente muito pequeno, né? Assim como nós temos o nosso saguilhãozinho, que eu vou mostrar, o Calitrix cebuela, né? Antes chamado de cebuela, Calitrix pigmeia, antes chamado de cebuela pigmeia, que são muito petititinhos também, né? Bom, apresentado assim, a grosso modo, os prosímios, né, nós vamos tratar, então, dessa subordem chamada Anthropoidea, com as infraordens Platyrrhini e Catarrhini. Então, relembrando, nós temos aqui a subordem Prosime e a subordem Anthropoidea. Nós vamos tratar agora da subordem Anthropoidea. E aí é interessante nós reconhecermos, porque quanto mais você estuda o primata, mais você se reconhece, mais reconhece as sociedades humanas, né? É incrível. Mas, do ponto de vista taxonômico, nós pertencemos aqui a essa infraordem Catarrhini. E claro, poderia-se estabelecer várias categorias para diferenciações, mas uma delas, e a mais rápida e fácil de identificação, é essa abertura nasal que nós possuímos, né, voltadas para baixo, com o septo nasal estreito, ou seja, o septo nasal estreito e as narinas voltadas para baixo. É comum dos catarrines, né? Você pode fazer alguma associação, eu fiz uma bastante brincalhona na minha cabeça, mas cada um faz para poder guardar. Então, catarrine lembra catarro e tal, uma brincadeira, mas, enfim, a gente lembra que os catarrines são do velho mundo, que inclui Ásia e África, né?
enquanto os primatas do Novo Mundo são os platyrrhines, ou seja, platyrrhines têm esse septo nasal bem avantajado, largo, com as narinas voltadas, circulares, voltadas para fora, a exemplo desse mico-leão de cara dourada, o Leontopithecus chrysomelas, e esse aqui é um drill. Tá? Aí, nesse sentido, tem várias classificações, falando aqui dos primatas neotropicais, né? Existem classificações que são bastante diferentes dessa, é preciso que nós reconheçamos o que é o passado e o presente, porque boa parte da literatura nós podemos encontrar a classificação como está aqui. Desculpa, esse slide não está em itálico alguma, mas ou seja, por exemplo, essa família Cebidae, ela já não se classifica dessa forma, ou apetece, por exemplo, aqui de algumas formas, as famílias podem se classificar de formas distintas. Nesse caso aqui, nós temos uma classificação mais atualizada, ou seja, a família Callitrichidae já com o gênero mico, por exemplo, né? A família Pithecide, a família Atelide, a Oatide já não são subfamílias da Cebidae, como deveria ser. Então, essa é uma classificação mais moderna, né? E eu vou mostrando para vocês, porque muitos dos primatólogos não adotam, muitas vezes, as chaves de identificação idênticas. Então, é legal a gente conhecer um pouco. E existe uma diversidade de primatas no âmbito mundial muito grande, e que não há um consenso. Existem autores que já falam em números de centenas e centenas de primatas, podendo ultrapassar a casa dos 600 ou mais espécies, né? Em se tratando da família Callitrichidae, é uma família de platyrrhinos, logo são primatas neotropicais e são essencialmente pequenos, ou seja, são animais que não chegam ou não ultrapassam 1 quilo de peso, não possuem cauda preensil, normalmente é uma cauda peludinha, e a unha não é assim plantígrada, ela é uma unha em forma de garra, por isso até os alemães chamam de Krallenaffen, né, que são primatas de garra. Vivem em pequenos grupos, variando de um casal a grupos de mais de uma dezena de indivíduos, costumam dormir em ocos de árvores, em emaranhados de folhas e galhos que podem formar algum tipo de acolchoamento de colchões, assim, nos estratos arbóreos, mas dão preferência aos ocos, né? Tem essa fórmula dentária, e tem, como eu disse, a mãozinha em forma com garrinha, tá vendo o dedinho, os dedos longos aqui de um Leontopithecus chrysomelas, um mico-leão de cara dourada, que tem tudo a ver não só com a sua locomoção, nas árvores, mas também a micromanipulação que esses animais fazem, principalmente nas bromélias, nos troncos das árvores, porque os micos-leões são onívoros, predominantemente carnívoros insetívoros, né? Então, eles micromanipulam com essas mãozinhas. E tem a cauda, tá vendo? A cauda não possui, como eu vou mostrar para vocês em outro grupo, uma porção desprovida de pelo e bastante queratinizada. É uma cauda não preensil, né? Então, dentro da família Callitrichidae, nós temos diversas espécies de primatas que têm cada um a sua distribuição biogeográfica. Por exemplo, esse aqui, que é o Callitrix penicillata, né, o sagui de tufo preto, vocês podem ver um tufinho preto aqui, é um animal do centro-oeste do Brasil, né, principalmente região de Cerrado, mas que foi introduzido aqui no estado do Rio de Janeiro ao longo das décadas, últimas décadas, e formou populações híbridas com o Callitrichis jacus, né? Mas esse é um exemplo aqui do... Esse é o Callitrichis jacus, a foto de um companheiro de trabalho, Fernando Brandes, né? Trabalhava comigo no doutorado, mostrando
é um lequezinho branco que é comum ao gênero Calitrix, da espécie Jacus, um bicho comum do Nordeste brasileiro, e que também foi introduzido aqui no estado do Rio de Janeiro e formou populações híbridas com o penicillata, né? Esse aqui, vocês podem ver um mapa de distribuição abrangendo o Espírito Santo, Minas, uma ponta da Bahia, é o Calitrix geoffroy, o sagui de cara branca, e que como exemplos assim de uma diversidade de saguis que são espécies distintas. A maior parte desses caliquídeos, eles têm a possibilidade de roer os caules das árvores, e principalmente em ambientes secundários, em determinados momentos, temporadas com, vamos dizer assim, escassez de alimento, eles se alimentam da seiva das plantas. Então, ele não possui os caninos tão proeminentes como os micos-leões, e tem consegue formar tipo como uma serrinha, com os incisivos e caninos, e roer esses caules para que a resina brote das árvores, eles possam se alimentar delas também. Geralmente, dão cria a 2 filhotes, né? O meu computador resolveu gravar, eu peço... Então, assim, são animais predominantemente onívoros, então eles varrem a floresta em grupos, podem formar grupos, fusão de grupos, inclusive Calitrix cule forma fusão com o mico-leão de cara dourada, que é o Crisomelas. Aqui no estado do Rio, os híbridos de Calitrix jacus com penicillata andam com Leontopithecus crisomelas, ou seja, se juntam, potencializar um pouco as suas ações, as suas buscas. Um pouquinho de medo com esse meu computador pensando tanto, mas eu peço um pouco de paciência para vocês, porque eu acho que ele está salvando. Enquanto isso, eu vou tratando de alguns assuntos aqui. Quando a gente fala em mico-leão, nós estamos falando de uma espécie que só existe no Brasil e é própria da Mata Atlântica. Ah, sabe, isso é óbvio. Olha, gente, eu não sei se é tão óbvio assim. E para um epidemiologista é muito importante reconhecer essas questões, como eu disse, né? É possível que muitos que não estudaram a primatologia ainda possam pensar que algum primata do Velho Mundo, por exemplo, viva na África, e não é só uma falta mesmo de divulgação científica, mas é importante nós reconhecermos, porque nós vamos ver que tem vírus, por exemplo, que os primatas do Velho Mundo são reservatórios, enquanto outros do Novo Mundo distinguem, né, de alguma forma, essas, vamos dizer assim, essas potencialidades zoonóticas. Mas, como eu vinha dizendo para vocês, existem 4 espécies de mico-leões no mundo, todas elas são brasileiras, todas elas da Mata Atlântica, né? Então, um desses mico-leões eu cheguei a mostrar é o Leontopithecus crisomelas, que é o mico-leão de cara dourada, que é natural do sul da Bahia, né, principalmente. É uma pontinha do norte de Minas, mas principalmente sul da Bahia, e tem lá na reserva de Una um dos seus abrigos, refúgios, né? Esse bicho, inclusive, foi introduzido aqui no estado do Rio de Janeiro, perto do ano 2000, né? Foi um bicho que eu andei identificando umas populações e avisando os órgãos competentes, e um pouco mais de uma década depois eles iniciaram os processos de translocação. Mas além do mico-leão de cara dourada, nós temos no Brasil o nosso aqui do estado do Rio, que é o mico-leão de cara, perdão, o mico-leão dourado, né? Leontopithecus rosalia, esse que está na nota de 20, e é um mico-leão que ele habita predominantemente baixadas fluminenses, aqui da Barra de Guaratiba, atualmente até determinadas porções do estado do Rio que
que chegam a Cabo Frio, um pouco mais, mas originalmente, de acordo com os naturalistas que andaram por aqui, poderia se chegar até o limite do Rio Doce, no estado do Rio, já com o Espírito Santo, né? Mas, e aí tem o mico-leão preto, que é natural do estado de São Paulo, um mico-leão que esteve absurdamente ameaçado de extinção, quase que dado por extinto, mas que o Centro de Primatologia aqui no Brasil teve um papel importantíssimo aqui no estado do Rio, na recuperação dessas populações, inclusive formando populações satélites pelo mundo afora. E aí o quarto mico-leão, que seria o mico-leão de cara preta, foi um bicho descoberto em 1990, cara. Sabe, já foi descoberto criticamente ameaçado lá na ilha de Superagui, norte do Paraná, e hoje tem uma populaçãozinha ali no extremo sul de São Paulo e norte do Paraná. Eu poderia continuar falando de primatas aqui o dia inteiro, mas eu acho que seria legal a gente fazer alguma coisa. Eu vou tentar dar um Ctrl-Alt-Delt aqui para ver se o meu computador acorda, porque ele travou. Alguém pode me ajudar? Eu vou gerenciar tarefas aqui, mas ele travou. E eu não botei nada, não fiz nada, não falei nada. E eu não estou conseguindo dar o ESC aqui para... Eu vou fechar o programa, vocês vão... Não vai ter jeito. Não, vou reiniciar o programa, vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão gostando? Pode falar. Não, vocês não podem falar comigo, né? Só está reabrindo aqui. Vamos lá. Oi, professor. Está sendo ótima a palestra. Tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Porque vocês vão sair daqui verdadeiros primatólogos, ou pelo menos motivados a ser, né? Porque é fascinante a primatologia. Se a gente parar e pensar, a primatologia, de todas as disciplinas, os segmentos da área humana, né? A psicologia, a antropologia, considerando-se o ser humano uma espécie, ou seja, o Homo sapiens, que está dentro de uma chave taxonômica dos primatas, tudo isso é primatologia. Tudo isso é primatologia. A primatologia só não é entendida dessa forma por uma questão consensual de não se entender, mas poderia ser entendida, né? Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Bem, aí eu quando joguei aqui, eu joguei ele travei, eu joguei para... Olha, ele não está passando, ó. Eu joguei para... Vou ter que reiniciar de novo, porque eu joguei para a tela cheia e ele travou. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais aberta aqui que eu possa fechar. Vou fechar os arquivos aqui para ficar mais leve e ver. Agora, minha palestra, eu acho que sumiu. Vou abrir ela aqui. Vamos ver. Então, vamos ver. Ela abriu aqui. A gente estava onde? A gente estava aqui no Calitrique Jacos, né? Perdão, no Geoffroy, né? Ó, eu vou usar o cálicezinho de novo. Vamos torcer, hein? Ó, então, dentro dessa família Calitrichidae, de novo, Calitrix penicillata, e aqui um videozinho mostrando como é que eles se locomovem. Tá vendo? Olha bem a mãozinha dele. São mãos e pezinhos bem longos, dedos bem longos, que permitem eles caminhar por sobre os galhos, né? Por isso eles têm essa adaptabilidade, essa adaptação para caminhar também nos fios, nos ecossistemas antropomorfizados, as cidades de forma geral. Esse aqui, o nosso sagui-leãozinho, um animal mais ao norte do país, de sua distribuição, incluindo outros países neotropicais, como o Equador e o Peru,
né, que tem essa garrinha também, uma gracinha esse animal, e vive ao norte do país. O sagui-leãozinho, ele era classificado como cebuela pigmeia, depois ele veio para o gênero Calitrix e ficou com a turminha dos Calitrix junto. Aqui são os bicos-leões que eu tinha adiantado para vocês, mostrando o Leontopithecus crisomelas à esquerda, original predominantemente do sul da Bahia, o Leontopithecus, o Leontopithecus rosalia, que é o nosso mico-leão aqui do estado do Rio, né? O mico-leão preto de São Paulo e o mico-leão de cara preta, que é o Leontopithecus caiçara, lá da ilha de Superagui e adjacência lá. Então, são esses os 4 mico-leões que existem e são todos do gênero Leontopithecus e todos eles, né, brasileiros que vivem na Mata Atlântica. E todos eles ameaçados de extinção em diferentes graus, porém oficialmente ameaçados, né? Então, aqui é o Leontopithecus crisomelas de novo, né? E reparem vocês, quando eu disse que esses animais, os Leontopithecus, tinham os caninos bem mais desenvolvidos, né? Por quê? Porque eles são onívoros, predominantemente carnívoros, né? Aí esses bichinhos vão ali numa bromélia, aí acham uma aranha, aí capturam um besourinho, a gente está coletando dado comportamental, aí escuta de longe assim, creque, creque, é a carapaça queratinizada de um invertebrado que está sendo consumido por essa espécie, que, claro, também pode se alimentar de ovos, ninhegos, pequenos vertebrados de forma geral, e, portanto, tem uma alimentação onívora. Ainda dos calitriquídeos, a gente vê, pelo menos, numa classificação mais tradicional, 12 espécies de saguinos. Esse gênero saguinos, ele é do norte do país. Vejam vocês, podem ver a distribuição. Olha aqui, os saguinos imperator, né, por causa desse bigode de um imperador, lindo bicho, lá do Brasil e do Peru, né, o Fusicolis aqui também com populações na Bolívia, no Equador, na Colômbia, né, e assim por diante. O Labiatus, o Mistax, o Mistax, esse aqui de baixo, ó, e o Édipus, são exemplos de calitriquídeos dentro dessa... Olha, agora, voltando eu tinha mostrado lá atrás uma classificação mais moderna, mas mostrando aqui que muitos livros ainda adotam o que seriam subfamílias da Cebide. Mas, na verdade, hoje, toda a Aotine, Calicibine, Cebine, isso tudo virou família. Tudo isso é família, como eu mostrei no slide anterior. A classificação antiga permitia você botar todo mundo dentro do mesmo cesto, vamos dizer assim, né? Porque o que não tinha cauda prensa e o que era pequeno, a unha, forma de garra, né? E algumas características, como eu mostrei para vocês, ela é calitriquídeo, o resto seria cebídeo, né? Que tem uma diversidade maior. Mas são animais com peso acima de 1 quilo, regra geral, e tem a presença do terceiro molar, tá? Então, esse terceiro molar dá ao que seria essa família uma característica bem distinta. Então, vou mostrar um pouco desses animais para vocês. Por exemplo, o Aotus, com 2 gêneros, que é o Aotus tribigartus e o Aotus nigriceps, são primatas de hábito noturno. São os únicos primatas de hábito verdadeiramente noturno no Brasil, né? A gente brincava, quando eu trabalhava com primata, assim, a campo, nossa, como deve ser difícil trabalhar com esses primatas. Hoje a gente tem alternativas, algumas tecnologias, enfim, mas não deixa de ser difícil trabalhar no campo. Então, são animais predominantemente, têm um hábito bem vegetariano, assim, mais fruta, flor, semente, e se alimenta também uma predação animal, não só insetos, mas algo em torno de 5% a 20% de predação de animais, né? Esse primata aqui é um grande exemplo do que é importante essa partilha do conhecimento com vocês. Por quê?
Porque o gênero Saimiri, e aqui abro um parênteses, existem várias nomenclaturas, ele pode ser chamado de mão de ouro, ele pode ser chamado de mico de cheiro, porque quem trabalha com primata entra, ele tem um odor característico, como a maioria dos primatas possui, a gente passa até a identificar um tanto. Se me vendar os olhos, botar numa sala, num biotério, e tiver um Saimiri, eu vou saber dizer, eu e quem trabalha com primata, que tem um Saimiri ali. Mas, então, os Quaremã, que é a nomenclatura em inglês, e assim por diante, né? Mas esse nome Saimiri, que é uma denominação indígena, foi adotada taxonomicamente para o gênero. Esse animal, ele é próprio de floresta amazônica. Esse bicho, ele existe principalmente no norte do Brasil e nos países mais ao norte ainda, né? Circunvizinhos, inclusive chegando até o Panamá, Costa Rica, ou seja, alcança a América Central, mas não tem nada a ver, por exemplo, com floresta atlântica. Mas se nós observarmos, qualquer um que for no Parque Nacional da Tijuca, vai ver que introduziram esse bicho lá. Essa foto aqui é de uma amiga que me cedeu, a Murra, que fotografou, essa é minha, na verdade, já não me recordo, ou dela, acho que é dela, que fotografou esse bicho vivendo dentro de um parque nacional na cidade do Rio de Janeiro, né? E essas populações nunca foram translocadas, nunca foram retiradas, mas para um epidemiologista, e a gente tratando de possíveis zoonoses e tudo, reconhece, não, essa enfermidade não tem aqui não, esse bicho está a 4.000 quilômetros de distância daqui, não está não, está vivendo aqui na floresta atlântica, populações introduzidas, porque esse bicho não veio com as suas próprias patas para cá, certamente com certeza foi introduzido pelo humano. É assim, por exemplo, ele é um reservatório do herpes vírus T mesmo, de tatu, herpes vírus T. E esse herpes vírus pode acometer humanos, sabe? Então, para um epidemiologista é importante reconhecer essa introdução à primatologia que a gente está fazendo aqui. Poxa, gente, está acontecendo esse problema na palestra, eu peço desculpa, eu não tinha como prever que o meu computador ia fazer isso. Ele não faz isso. Reinicia, vai dar certo. Está iniciando, né? Tá, eu acho que eu tenho que ir aqui agora, né? Porque acho que ele salvou ele aqui. Vamos ver. Tá. Aí a gente estava falando dos Saimiri, né? Será que se eu deixar assim fica muito ruim? Fica, né? Assim fica muito ruim? Talvez não pese, não sei. Bom, assim, vou botar assim. Oi? Assim fica melhor na apresentação. Tá. Mas, ó, eu botei assim e ele não está indo. Você quer tentar passar para mim, ou Giovana? Posso tentar, você pode me encaminhar por e-mail, pelo WhatsApp, que eu tento abrir aqui. Professor, você pode também tentar fechar outras janelas, que se tiver alguma aberta. Tá, peraí. Fecha o programa. Agora ele está mandando eu fechar o programa. Eu vou fechar. Tá, eu vou fechar tudo que tiver aberto aqui, ó. Peraí. Ó. Não tem nada aberto. Ah, tem uma fotinha aqui. Pronto. Eu entro no... Você quer me mandar a apresentação por e-mail? Mas isso vai demorar, ué, para eu te mandar, e eu vou ter que carregar ela no Drive, não vai dar certo. Tá, tudo bem. Eu vou tentar de novo. A gente vai tentando, porque eu fechei umas coisinhas agora. Qualquer coisa, professor, apresenta sem estar no... Tá. na versão Eu vou adiantar um pouquinho com ela mais fechadinha assim, então, para ver o que acontece, tá? Ó.
Tá tipo bem. assim, tá? Tá dando para ver? Dá sim. Tá, vamos tentar assim. Então, olha só, esse aqui é um dos primários. Essa coisa de dizer que é lindo, eu tenho cuidado, porque tudo é lindo, cara, depende só do seu ponto de vista, né? Mas esses gigós, sauá, titimanques, é tudo uma coisa só, né? Escalicebos, né? Eles tem pelo menos 15 espécies de gigós, né? Alguns extremamente ameaçados de extinção, né? E que compõem a fauna neotrópica. Eu tive o cuidado de trazer para vocês um desses gigós, o Caricebo personato. Separem vocês essa filmagem. Ele estava num pé de ipê, na beira do Rio São Francisco. E ele está se alimentando aí dos brotos do ipê, né? Isso foi no dia 10 do mês de agosto, se eu bem me recordo. Então, tá. Agora, se vocês verem um pouco mais à frente, 10 dias depois, a mesma família estava se alimentando da flor dessa mesma árvore. O que eu tento dizer com isso? Eu tento dizer que boa parte desses animais que a gente está vendo aqui, vocês nunca viram, talvez em zoológico, né? Uns por conta da distribuição geográfica, mas muitos também porque os nossos hábitats já estão muito degradados, né? Então, não fica fácil de ver. Eu estou querendo dizer que os bichos não vivem de energia cósmica, que os animais, eles precisam do ambiente que está tudo integrado. Então, assim, se não tem uma árvore que possua uma floração, ou que uma flor, ou que um fruto, se não tem árvore, não tem bicho. Não pode se esperar achar um guigó andando por um asfalto, né? Então, a preservação do ambiente em si, esses primatas estão todos eles integrados ao ambiente, alguns se adaptando a ambientes impactados, mas eles dependem da floresta, depende essencialmente da floresta, né? Das matas ciliares, né? Então, qual a importância de uma árvore para um animal? Demais, muita, né? O recurso alimentar que está ali naquela estação, no inverno, né? Que está servindo para ele, para que ele sobreviva e adquira sua energia, né? Então, fica o que aparentemente é óbvio, mas nem tanto assim. Esses gêneros sebos, muitos autores discutem de forma complexa, e foi proposto, e hoje tem um certo consenso, que muitos deles se transformaram no gênero sapágios. Então, quando vocês verem sebos ou sapágios, vai depender um pouco do autor, um pouco da atualidade daquele artigo e o que está sendo adotado. Mas são animais de hábitos extremamente exploratórios, né, que andam também em grupo, tem vasta distribuição no Brasil, mas outros países também da América do Sul, né, e que tem grande importância ecológica. A gente observa que esses primatas têm um contato muito próximo com humanos, né? Principalmente quando eles sofrem o que a gente adotou aquela palavra americana, eles sofrem um imprint, né? Eles são impregnados de alguma forma pelo comportamento, a presença humana, né? E isso é muito perigoso, né? Pelos acidentes por mordidas, por acidentes de forma geral, por transmissão principalmente de patógenos, né? E
E uma mordedura de um primata pode causar sérios danos também, né? Então, eu, como mostrei aqui os cebites, aqui ainda falando do que antes era classificado como a família cebite, mas que hoje é a família Pithecidae, né? O gênero Pithecia. Repare que alguns primatas têm um dimorfismo sexual incrível. Ó, esse aqui é o macho. Quando eu fotografei, o pedaço da cauda dele aqui, desse indivíduo, a fêmea estava um pouco mais abaixo no tronco, né? Essa foto aqui já não é minha, mas mostrando que seria ele por inteiro, né? São animais também do norte do Brasil, divididos, os pitécias, em pelo menos 5 espécies de pitécia, conhecido pelos indígenas, pela população, como parauacu, né? São animais com uma dieta principalmente de folhas, semente, folhas, e frutas, e alguns insetos, né, como cupins e aranhas. Pode, no caso do pitécia, se alimentar de pequenas presas, como passarinhos, pequenos morcegos, né? Esse gênero aqui de primata, né, que é o Chiropotes, né, é chamado Chiropotes mesmo, né? Ele tem duas espécies, né? É o Cuxiú, na verdade, né? O nome indígena. Então, ele tem duas espécies, né? O Chiropotes satanas e o Albináceos, né? O satanas é esse aqui da foto, que é o Cuxiú propriamente dito, o Albináceos é o Cuxiú de nariz vermelho. Esses bichos, o satanas tem essa distribuição aqui mais ao norte, muito próximo, inclusive, dentro da área do nosso campus, na região amazônica, que é o campus de Oriximiná. E quando eu estive lá, acho que pela segunda vez, 10 anos depois, eu fotografei uma daquelas vendas lá, eu pedi a esse senhor, falei, moço, deixa eu fazer essa foto. Era uma cauda de um cuxiú que sendo vendida como espanador, né? Então, isso nos remete a uma tamanha tristeza, né? Algo tão... Porque tem as questões que eu não vou adentrar agora, do ponto de vista de costumes e tal, mas as populações, não só o sofrimento desses animais ao serem abatidos, mas as populações cada vez mais reduzidas, e uma banalidade como essa, um souvenir, né, que de extremo e péssimo gosto, né? Mas, enfim, existem outros primatas na região amazônica e ainda dentro desse grupo que antes classificado na família, subfamília Pithecine, hoje Pithecidae, né, que inclui os cacajaus, alguns chamavam de macaco inglês, né, o acari, que é assim também chamado, né? Então tem esse cacajau, eles habitam principalmente as várzeas da região amazônica, né? Muitas vezes aquelas áreas em que sem água embaixo, né? Em determinada época do ano, né? E tem grupos aí de dezenas de animais, né? Uma área de uso aí perto de 500 a 600 hectares, e assim e por diante. Tanto existe no Brasil como no Peru, aqui, populações restritas, né? Ainda tratando dos primatas neotropicais, nós temos os aloatas, né? Que hoje estão na família Aloatidae, que é conhecido também como bugio, sabe? Aí você está na mata, aí você está ouvindo assim, eu não sei imitar, mas sei identificar. Esse todos vocalizando, tem esse ocioide assim, bem diferenciado, e permite uma vocalização incrível. O grupo se comunica, definindo seus territórios, delimitando seus territórios na mata. E existem cerca de 8, se a minha memória não me trai, 8 espécies de aloata no Brasil, cada um com a sua... No Brasil, não, na América do Sul. Cada um com a sua distribuição bem definida, né?
Então, se alimentam muito de folhas, são animais que comem muita folha mesmo, sabe? Folha, podem predar alguns pequenos animais, mas principalmente folhas, frutas, sementes. E aí a gente já entra aí num grupo que já começa a aparecer a cauda preense, o que eu vou mostrar para vocês, né? E essa cauda preêncio, ela é bem caracterizada nos atelídeos, né? Hoje a família Atelide, que é o gênero Ateles, o gênero Lagotrix e o gênero Bracteles, né? Então, o Ateles, que é o macaco-aranha, o Lagotrix, que é o barrigudo, e o Bracteles, que é o monocarvoeiro ou muriqui, né? Esses bichos têm uns tubérculos baixos na dentição, próprio para a herbivoria, um intestino enorme. Muitos querem fazer, assim, de uma forma um pouco superficial, mas querem fazer uma analogia do muriqui com o cavalo, nesse sentido, assim, vamos dizer assim, de um trato gastrointestinal próprio para a herbivoria. Mas eles têm uma cauda preêncio que é como um quinto membro. Eu queria que vocês me controlassem o tempo, porque eu tenho muito slide para mostrar, mas eu tenho medo de ultrapassar. Aí reparem vocês aqui, ó, essa fotografia mostrando o terço final, ventral, da cauda de um muriqui, tá vendo? Cara, essa peculiaridade anatômica na cauda dá a ele uma mobilidade tão grande, mas tão grande, que permite ele, inclusive, se permanecer nos dosséis de florestas primárias, né, que poucas existem hoje, com árvores que são, aliás, um dos motivos do estado de ameaça desses animais é que, embora eles se adaptem a florestas bem equilibradas, que não necessariamente sejam primárias, né, mas eles adoram ficar nessas árvores mais altas e que permitem a eles obter sementes, e folhas e frutos de árvores nobres que fazem parte evolutivamente da sua dieta. Né? Então, aqui o Ateles paniscus, o gênero Ateles tem 6 espécies, pelo menos, o Beelzebub, Chameco, Seps, Geoffroy, Marginatus, paniscus. Essa foto foi no Zoo de Berlim. Mas eles são animais que se alimentam minimamente de 80%, 83% de frutas, folhas, cascas, e invertebrados, muito pouco, né? Mas, assim, algum lagarto, um invertebradozinho como um cupim. Já foram registradas mais de 135 espécies de árvores que ele atua como dispersor, mais de 170 espécies de frutas na sua alimentação, mostrando o seu papel no equilíbrio ecológico, né? Não só dele, como de toda a diversidade biológica, né? O gênero, cada bicho desse que eu mostro é uma palestra inteira, sabe? Poder falar do Bracteles, particularmente eu trabalhei um curto período com o Rosário, também tenho alguns, enfim, em vida livre, mas trabalhei 4 anos no Centro de Primatologia alemão, e no Deutsches Primatenzentrum, né, que é o Germany Primatenzentrum lá em Dortmund, mas, enfim, a gente tem que resumir. Então, assim, antigamente só existiam gêneros de bractérias, mas por volta de 1995 houve uma dicotomia, ou seja, o bicho mais ao norte de Minas, Bahia e Espírito Santo, né, que é o Hipoxanthus, ficou classificado assim, né, como Bracteres hipoxanthus, e já o do sul, que teria a face enegrecida, que é o Bracteres arachnoides, né, com essa face negra. É muito legal falar desses bichos, porque eles têm uma relação familiar bastante pacífica, e os machos permanecem no território enquanto as fêmeas emigram, né? Elas deixam o seu grupo quando se tornam bem assim com 5 a 6 anos e meio, mais ou menos, favorecendo o que
a diversidade genética das populações, né? Mas, enfim, dava para falar muito deles. Esse vídeo aqui foram 2 amigos que filmaram e mostraram para mostrar a vocês como... Aí eu vou tentar abrir. Como esses animais se movimentam com o uso dessa cauda prehensile. É algo incrível. É lindo demais de ver. Sabe, eles fizeram esse vídeo quando me visitaram aqui, e aí eu pedi para deixar comigo. É para o humano carvoeiro, como a cauda funciona como um quinto membro, ele está numa cecrópia, né, numa embaúba, e ele está pegando um fruto da embaúba ali. Mas olha lá, a cauda dando ele... Porque se ele cai dali, ele pode morrer, cara. Olha a altura que esse bicho está. Filma para nós, viu? Tire close dela, merece, cara. Se alimentando do embaúba. Eu falei o nome científico, ele falou, me lembrou que embaúba dá sempre muito em borda de floresta, em matas, em processo sucessório de recuperação, em matas secundárias, muito comum as embaúbas, não só os primatas. Olha isso. Uma destreza, uma agilidade incrível para se movimentar. E ela vai subir agora. É um primata, as 2 espécies ameaçadas de extinção, né? E depois ela vai deitar, vai sentar ali e vai... Eu sei que vocês querem ver, mas eu preciso passar um pouquinho mais. Olha, ela vai subir, ó. Enfim. Acho que deu para vocês perceberem a destreza desses animais, né? É macho, né? Parece. Vamos ver se o comando me obedece, né? Então, esses bichos viviam, como eu disse, na floresta atlântica, na Mata Atlântica, que antes tinha aí cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados, né? E hoje nós temos pequenos fragmentos que fazem com que essas populações também não tenham a sua casa, o seu hábitat, a disponibilidade de hábitat para que tenha, de fato, populações, vamos dizer assim, mais confortáveis do ponto de vista ecológico, né? Bem, então é isso, a gente vê uma paisagem que muitas vezes nós naturalizamos, começamos num olhar menos acurado a achar normal, né? A floresta deixou de existir, os processos de erosão, que dá um livro aqui, né, laminar, suco, uma série, terracetes, um monte de erosão, levando a um lento processo de desertificação do nosso território, né? Então, a educação ambiental, ela se faz extremamente importante nesse sentido, e a difusão científica, né? O desmatamento separa famílias, de verdade, separa as famílias, e além de não só separa famílias, como as outras palestras que aqui foram colocadas, elas potencializam as doenças zoonóticas emergentes e reemergentes, né? Então, todas essas ações que sejam evitar o comércio de animais selvagens, né, o consumo de animais selvagens, a destruição de hábitats, são práticas imprescindíveis para se conter as pandemias de forma geral, né?
Então, e o que a gente vê não é isso. Essa fotografia eu fiz na região amazônica no ano de 1995, e nada parou. E derruba-se as florestas e coloca-se o gado e um capim africano, e vamos embora perdendo os hábitos. Essa foto é de 95, Amazônia Legal. Você imagina a tristeza que eu senti naquela época, e até hoje, quando todos nós sentimos, de vermos as florestas sendo devastadas, populações, muitas vezes, que sequer foram identificadas ou mesmo cientificamente reconhecidas, e o que a gente vai fazendo com a nossa natureza, né? Bem, então, assim, eu apresentei, vamos relembrar, a infraordem Platyrrhini, uma geral nos primatas do Novo Mundo. Agora, vamos ver um pouco dos primatas do Velho Mundo, né? Então, esses primatas do Velho Mundo, eles estão aonde aqui? Ó, essa região de África e Ásia, ó, tá vendo aqui? Essa região. Então eles são da infraordem Catarrhini. Tem somente 2 pré-molares, enquanto os platyrrhines têm 3. É relativamente fácil estudar esses animais, porque a família Cercopithecidae inclui o que na língua inglesa fala macaques, né, os macacos, todos os macacos do Velho Mundo, né? Essa família. E esses macacos, eles são divididos, eu não estou falando dos great apples, dos grandes macacos, eu estou falando dos macacos que, de forma geral, são animais que possuem uma cauda, são animais que se dividem aí nessas 2 famílias, Cercopithecine e Colobine. E aí, você vai falar, quem são os Cercopithecines? São aqueles que têm uma bolsa de armazenamento na face e uma dieta que é principalmente frugívora, enquanto os Colobine têm uma dieta principalmente de folhas e sementes. Então, por exemplo, aqui o mandril e uma macaca fuscata, essa aqui, macaca japonesa, são exemplos de Cercopithecidae, enquanto o Pigatrix é um exemplo de Colobine. Reparem vocês, como eu disse, todos os macacos do Velho Mundo. Então, esses macacos do Velho Mundo, quando a gente trata da família Colobine, que se alimenta mais, como eu disse aqui, ó, de folhas e sementes, a exemplo, eu trouxe aqui o Colobus, né? Então, não só o Colobus, como o Procolobus, são animais que, de forma geral, está vendo, com distribuição aqui, no extremo oeste aqui da África, do gênero, e que tem aqui algumas características que o tempo não vai me permitir detalhar, mas reparem vocês, a maioria desses colobos aqui tem o polegar atrofiado, e algumas espécies sem polegar. Reparem isso, né? E o grupo sociais, nesse caso aqui, é um macho com várias fêmeas, né? Professor, então, aqui... Pois não. Desculpa te interromper, mas é só para avisar da hora. São 3h13. Só para... Tá, eu tenho quanto tempo, perdão? Essa palestra vai até 3h20. Ah, então tá, eu vou correr um pouquinho, tá? Então, aqui o Guereza, né? Aqui outros, olha que gracinha, o Trachypithecus, né? São coisas lindas, os picates, tudo da região oriental, daquela região do Laos, Vietnã, Tailândia, Tinha. Essa família, se eu pudesse nascer de novo, eu queria pertencer a ela. Olha, esse simpático, esse aqui uma cara inteligente, esse aqui meio intrigado, né? Os Trachypithecus, esses bichos estão tudo ameaçados, e estão indo embora com o processo civilizatório adotado por nós humanos, né? Os Pigatrix aqui, né? E também tem, os primatas têm essa coisa também do lado da religiosidade, vamos dizer assim, da cultura humana também, do ponto de vista da sacralidade, né? Aqui, por exemplo,
populações humanas enterrando um langur, né? Então, são alguns exemplos, né? Aqui já os cercopitecídeos, e eu vou ter que ser muito rápido, né? E esse gênero, macaca, ele tem pelo menos 16 espécies, sendo que uma delas só, que é a macaca silvanus, que eu vou mostrar para vocês, ela está na África, o resto tudo está uma no Japão, mas na Ásia de forma geral, né? Então, o gênero, aqui, ó, repara bem, tem que ter cuidado, né, quando examinar o animal, para ver se ele está perto do período reprodutivo e saber identificar, né? Então, tem cerca de 16 espécies do gênero macaca, né, uma delas vivendo na África, que é a macaca silvanus, né, e a macaca mulata, que é o rhesus, que é um animal, que é um modelo que tem sido utilizado principalmente para estudar as grandes viroses, né? Inclusive o SARS-CoV-2, o HIV e assim por diante, né? Então, assim, nossa, aqui eu queria dar uma palestra sobre o rhesus. São fotos do local onde eu trabalhava, lá no Centro de Primatologia Alemão. Aqui, animais que, quando submetidos à pesquisa, né, seja na Alemanha, no Brasil, onde for, a Fiocruz, por exemplo, tem uma grande população de rhesus utilizados para pesquisa, eles sofrem certo isolamento. A macaca fuscata, que vive no Japão, aquela que vocês veem nadando naquelas águas quentinhas, né, uma gracinha. Agora, olha bem, fêmeas apresentam comportamento indicando orgasmo, e em alguns grupos, masturbações são frequentes nesse sexo, sendo hipotetizado que isso é um comportamento adquirido. Eu precisava mais tempo para falar disso. Interações homossexuais entre fêmeas já foram descritas. Então, assim, para se abrir a cabeça, entender bem, compreender a diversidade de tudo, compreender as espécies, inclusive a humana, é preciso estudar, é preciso ter a mente aberta. Vejam bem vocês do gênero pápio, né? Eu vou ter que correr, não tem jeito. Pteropithecus gelata, e os mandrios e o trio, então, são todos cercopitecídeos, exemplos. Aí a gente chega aqui nesse bicho, ó, no macaco verde, Cercopithecus, Chlorocebus, por alguns chamados de Cercopithecus, Chlorocebus étipus, esse bicho eu vou mostrar já para vocês, porque ele está, do ponto de vista zoonótico, associado a um spillover, associado a uma, vamos dizer assim, etiologicamente, a um dos vírus do HIV, né? E assim por diante, os cercopithecus, tem muitos que põem essa espécie ainda como cercopithecus, né? Aí a gente entra na nossa família, olha que maneiro, na superfamília Hominoidea. Superfamília Hominoidea, porque você conhece, eles não têm cauda, essa superfamília não tem cauda. E aí são os grandes macacos e os gorilas, a família Lobatide com o gibão, que eu coloquei aqui, a família Pongide, hoje, com 3 gêneros, eram 2, agora 3 gêneros de pongo, e a hominídea aí, com uma espécie, a exemplo, a espécie, o homo. Na verdade, é uma foto quando eu trabalhava na roça. Enfim, são 11 espécies de lobates, né? Aqui a família Pongide, orangotango de Bornéu, o orangotango de Sumatra, que é o pongo abele, e agora, mais recentemente, o orangotango de Tapanuli, né, que é o pongo tapanuliensis, que foi descrito, né? E 2 gêneros de pan, né, do gênero pan, né, o pampanisco e o pan troglodites. Esse pampaniscus é uma gracinha, ele faz sexo frontal, eles têm, assim, uma certa coletividade, andar bípede, muitas vezes, nem sempre, né? São caçadores, sim, caçam presas de maior porte, mas tem uma alimentação também bastante variada, geneticamente e comportamentalmente muito semelhante ao... Já o Pan troglodites é outra espécie de primata, né, que
exímios caçadores também. Aqui, uma tristeza, quando eu voltei da Alemanha, fotografei uns primatas aqui em Niterói, naquela época existia circo, uma maldade e um perigo também, né, manter-se. Bom, o gênero gorila, com 13 subespécies, gorila, beringuei, gorila, e o grauere, né? Então, aqui mostrando como a agropecuária vai invadindo e minimizando o hábitat dessas espécies, né, que maravilhosa, né? São fotografias que eu fui fazendo para poder passar para vocês um pouco. Eles, quando ficam mais velhos, ficam com o dorso assim mais prateado, sabe, os machos, enfim. E aí a gente chega na espécie humana, né? E aí a gente começa a perceber que está tudo muito próximo, né? Tudo muito próximo, e a gente começa a perceber que dentro dessa proximidade que existe, nós temos uma filogenia que nos aproxima mais do bonobo e do chimpanzé, por exemplo, do que outros, dentro dessas chaves que nos colocam muito bem definidos, né? Reparem vocês aqui, eu fiz essa tabela há 20 anos atrás, mostrando que hoje muitos pesquisadores comprovaram, né, porque isso aqui foi uma síntese, que o Cercopithecus etis, né, ele possuía o análogo SIV, né, o símia, o análogo ao HIV, em populações de vida livre, né, que não causava nada neles, né. Keine Erkrankung, isso é nenhuma doença, né? E seria letal para o gênero macaca, mas não para ele. Aqui o HIV-1, ó, foi isolado, o análogo, o CIV-CPZ, de um chimpanzé, um pantroglodite troglodite, que em populações de vida livre, ó, não causam doença, né? Então, assim, muitos artigos foram publicados mostrando que uma das vias em que houve a possível passagem do SV para os humanos e a origem da doença, da AIDS propriamente dita, né, se veio principalmente através da exposição. Quem vem da roça sabe que, às vezes, no interior do Brasil, às vezes se mata porco, e se faz esse tipo de procedimento, e aqui, no caso, vendo moscas, a faca, a mão suja de sangue. Então, isso é uma das... Aquilo que a gente mostrou, os mercados, né? Os mercados de animais silvestres, aqui com restos de chimpanzé, aqui com um total promiscuidade, né? E que tem as implicações na saúde pública, né? Assim, zoonose, cara, só para lembrar, né? Não é a doença que passa do animal para o homem. Na verdade, de acordo com a OMS, são as doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos, tá? Então, isso tem que ter um pouco de cuidado com essas questões, né? Então, eu falei sobre várias origens, infecções de origem bacteriana, e algumas delas, como a Campylobacter, que é uma zoonose que causa uma enterite, uma enterocolite moderada ou grave, e a clostridiose, por exemplo, que tem uma associação com uma doença chamada dilatação gástrica aguda, que a gente já teve alguma experiência não comprovada, mas com sinais e sintomas muito característicos da dilatação gástrica aguda em calitriquídeos, né? Várias bactérias e fungos, como no caso da candidíase, que costuma vamos dizer, acometer animais debilitados e pode causar uma candidíase sistêmica, alcançando órgãos internos, como rins, cérebro, coração, enfim. Mas o que eu queria, e eu não sei se eu tenho 5 minutos, mas também falar sobre a importância da herpes virose e outras viroses, né?
Mas esse aqui, por exemplo, foi uma monografia que eu orientei em 1993. A gente identificou 10 calitrix com sintomatologia nervosa, movimento com nistagmo, anisocoria, lesões orais, ulcerações na língua, espasmos musculares, na histopatologia, corpúsculo de inclusão, inclusive estava o professor Milton Thiago de Mello na defesa desse meu orientado, e na época ele falou que foi o melhor trabalho em herpes virose, mais completo, mais já produzido que eu pude assistir, né? Eu não esqueci, porque nós somos humildes, modestos, mas a gente não esquece quando fazem um elogio para um trabalho principalmente orientado por nós, né? E mais adiante, eu tive a oportunidade, isso foi tema de uma dissertação de mestrado minha, de fazer, modestamente, foi a identificação da primeira identificação de herpes virose em primatas de vida livre no âmbito mundial. Nós identificamos mundialmente o primeiro surto de herpes virose em primatas de vida livre. Um dos trabalhos aqui na Serra da Tiririca, vocês já perceberam que eu tenho um pé na Serra da Canastra, tenho um pé na Tiririca, tenho um pé em Guaba, e a gente vai trabalhando com um grupo maravilhoso, com alunos aplicados. Aqui eu estava apresentando esse trabalho lá nos Estados Unidos, aqui no fundo mostrando a foto de microscopia eletrônica do próprio fragmento viral, mostrando esse trabalho que foi publicado, né, herpes virose infecção em primatas de vida livre, o Calitrix penicillata, mostrando aí essa importância. E mostrando que é o herpes simplex, o herpes hominis, ou seja, existe uma passagem muito rápida, por exemplo, se uma pessoa com uma lesão na sua forma infectante, né, se ela come uma fruta, um iogurte, joga por um certo período de tempo, se o primata ele se alimenta, ele pode se contaminar do herpes simplex, que não é tão grave assim para nós, ao menos, claro, no caso de gestantes, de prematuros, enfim, é perigoso, mas pode ser letal. Mas no caso desses animais aqui, uma vez aparecidas as lesões, a morte, o óbito vem de 3 a 8 dias, geralmente associado a uma encefalomielite e o óbito, né? Também a gente trabalha com primatas, recentemente publicamos esse trabalho aqui, à frente o querido amigo, irmão, Flávio Moutinho, que eu espero estar aqui presente, e toda uma grande equipe no qual a gente vem colaborando e participando, mostrando a importância, ou seja, do monitoramento desses animais e as zoonoses, né? Porque foi identificado casos de raiva, né, em Calitrix aqui em Niterói. Eu ia falar um pouco do ebola, que tem sido associado principalmente aos morcegos, como foi tratado aqui no início, né, na outra palestra, uma palestra sobre morcegos, mas também em algumas áreas da África foi identificada uma infecção documentada com chimpanzés, gorilas e outros primatas, como macacos, que agora vocês sabem o que são esses macacos, propriamente dito, né? E além de morcegos e outros animais selvagens, né? Assim, eu já fiz um comentário hoje de manhã, né, que é pena ver essas fotos de verdade, né, mas tem que ter muito cuidado ao manusear animais que sofrem acidentes e tudo, porque a gente não sabe se eles estão ou não acometidos por uma zoonose ou uma doença assim, zoonótica. Essa palestra, na verdade, ela remeteria a um curso, a uma disciplina. O Manfred Brack, que fez esse livro, é um livro inteiro, só falando, ele fez o primeiro volume em 1987, eu trabalhei na equipe que ele também fazia parte, lá no Centro de Primatas, ele já era mais idoso,
E ele fez um livro somente sobre zoonoses de primatas, né? Então, para vocês verem como o tema é abrangente e importante, ao que algumas recomendações que, infelizmente, pelo tempo eu não vou, mas eu sugiro que vocês busquem essas recomendações com relação à biodiversidade e ao Covid-19 na internet, que está na rede, porque estão disponibilizados de como, inclusive, os pesquisadores se comportarem junto às unidades de conservação, tá? E aqui só um recado de como esses animais chegam para a gente, chegavam provenientes do tráfico de animais selvagens, aqui o animal cego, foi cego por fogo, né? Parecia que era manso, e com sequelas enormes, quase sempre de osteoporose nutricional. Nossa, é muita tristeza, muita tristeza. Vamos deixar os bichos lá na floresta e vamos viver felizes. Obrigado se eu disponibilizei além do tempo, mas eu fiz um esforço para suprir a colega e dar a esse evento o caráter que ele merece. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Sua palestra foi ótima. Eu sou suspeita para falar, né? Você sabe que eu gosto muito dessa área. O pessoal aqui gostou bastante também. E a gente aparentemente não tem perguntas. Opa! Hoje, sinal, isso pode ser duas coisas, né? Mas eu vou levar em conta que todo mundo entendeu tudinho e ficou feliz, sabe? Eu acho Porque que não sim. tem pergunta. Tá bem, obrigado. A gente segue junto, né? A palavra é sua. Então, gente, já vamos fechar a lista daqui a pouquinho, então não esqueçam de assinar. Acho que dá tempo a gente fazer um pequeno intervalo agora e voltar para a palestra das 13h40. Então, é isso, vamos ter um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado a todos.